Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um Você Precisa Saber. E o tema de hoje é Galinho do Tempo. Como ele conseguia prever se ia chover ou não ia chover? Já ouviu falar sobre o galinho do tempo? Eu, quando era pequeno, moleque, lá na casa da minha mãe tinha um galinho do tempo lá, qual ficava lá na estante lá, mudava de cor. Eu achava aquilo incrível, não entendia direito, aquilo era mágica, magia, alguma coisa assim. Então, isso é antigamente, porque toda casa no seu interior que se preze costumava ter aquele enfeite chamado galinho do tempo. Talvez você não conheça, mas tá vendo aí atrás de mim aí, ó. O que seria o galinho do tempo? Você vai lembrar aí, lá na casa dos seus avós, da sua mãe. Com certeza, quando era criança, você já ouviu falar desse galinho que mudava de cor. O que ele prevê? Qual é o clima? Ele previa o clima, se ia fazer sol, se ia chover. Parecia até mágica pra gente, que a gente tinha pouco conhecimento. Às vezes até os adultos não sabiam nem entendiam como funcionava o galinho do tempo. E quando o galo ficava azul, está indicando que o tempo está bom. O tempo está bom, não vai chover, vai dar sol. Mas se o galo estivesse rosa, quer dizer que poderia preparar a capa de chuva, o guarda-chuva, porque aí ia chover. Mas como funciona isso, um bibelô peculiar dizer se vai chover ou se não vai chover? Na verdade, o seu mecanismo ele tem menos a ver com magia e muito mais com ciência. Vem comigo com essa história para você conhecer um pouquinho melhor sobre o galinho do tempo, como funciona, qual a sua história. Vem comigo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá. Não esqueça de ativar o sininho para receber nosso conteúdo em primeira mão e deixar o seu joinha, ok? Vai lá, para o crescimento do nosso canal. A história do galinho. O galinho, ele fazia essa previsão e ela era feita através de um material que era composto nele. Ele era revestido desse material. Esse material é chamado de cloreto de cobalto. Então o galinho ele era cheio de cloreto de cobalto. E ele tem uma propriedade especial, que ele mudava de cor em contato com a água. Mas como assim? O galinho ficava lá na estante, mudava de cor em contato com a água, mas não tinha água na estante, não tinha nada. Ou seja, quando o ambiente estava seco, o galo ficava azul. Ele não recebia a umidade do ar. Então o ambiente está seco, ficava azul, quer dizer que o tempo está bom. Aí o cloreto de cobalto, ele não se movia as suas partículas. Mas quando o tempo começava a, tipo assim, a temperatura começava a ficar mais com ar, mais úmido o ar, o que acontecia? Essa água, ele conseguia absorver essa água. Mas como assim? Ele tinha umas penugens, umas penas que revestia esse galinho. Igual você está vendo aí nessa imagem aí, revestia as penas. Essa pena era sensível. Ela conseguia absorver essa umidade do ar. Então, ao absorver a umidade do ar, ele ficava rosa. Então quer dizer que o tempo ia mudar. Podia preparar a capa de chuva, preparar aquela botinha de galocha para sair e não molhar o pezinho. Então, já que o tempo estava úmido, havia um desequilíbrio dessas moléculas do cloreto de cobalto. Aí a água ela fica em excesso reagindo com esse cloreto de cobalto, transformando a cor para rosa. Só que essa circunstância era reversível. Isso que acontecia, ele mudava. Tanto ele voltava a ficar azul ou ficava rosa, independente do tempo. A história do galinho, ela foi mais ou menos assim. Essa história do tempo e como ele foi criado. Diferente do que se pode imaginar, o galinho do tempo não foi criado no Brasil. Hoje nós vemos muito pouco desse galinho do tempo, mas já havia muito mais. O galinho do tempo foi criado em Portugal em 1960 por um empresário chamado José Dias Cardoso. Ele criou, na realidade o que ele criou foi um higrômetro, um instrumento que mede a temperatura a partir da umidade do ambiente. Ele capta a umidade, se está seco, fica azul, se está úmido, fica rosa. É isso que ele faz. É um equipamento, é um instrumento. Então, ou seja, como é que ele criou esse galinho? Primeiro ele pegou uma ripa de mais ou menos 15 centímetros e nessa ripa ele botou uma tela e passou esse produto.
E esse produto, ao contato com ar seco, ficava azul, com ar úmido ficava rosa. Então ele viu que ele conseguia medir o tempo, conseguia prever o tempo, independente dessa situação. O que ele começou? Então ele começou, em 1964, ele começou a melhorar esse instrumento. Então já não possuía mais uma tela, ele possuía 22 telas com essas composições químicas e de níveis bem sensíveis. Então ele começou a vender esse aparelho especialmente para a Suécia. E enviava todos por serviço postal, imagina só. Mais tarde, ele teve uma ideia e mudou o formato do higrômetro para criar um galinho pequeno, e dentro desse galinho tem muito cloreto de cobalto. Ele usou uma estratégia de marketing bem interessante, que talvez a gente vê até hoje acontecendo. Ele passou a deixar várias unidades desse bibelô, desse galinho, pelas ruas, pelos comércios de Lisboa todo, lá em Portugal, e disse assim, ó, vou voltar dentro de alguns meses. Ou eu venho para pegar o dinheiro do produto, porque vai vender, ou eu venho recolher o produto. O marketing do José Carlos Dias foi um sucesso. Ele vendeu muito. O galinho do tempo ficou popular lá em Portugal. E depois de ficar popular, ele, curiosamente, por conta dessa popularidade em Portugal, o galinho foi trazido para o Brasil na década de 1970. E foi uma febre aqui. Toda casa tinha um galinho do tempo. Era status, era maneiro ter um galinho do tempo na estante ou em algum lugar pendurado na casa. A empresa de José Dias Cardoso vendia cerca de 60 mil galos por mês. E a boa parte deles eram vendidos pelo Brasil. Até se cogitava dizer assim que esse produto era brasileiro, não era estrangeiro. Mas como o galinho do tempo foi patenteado lá em Portugal, e quando vinha para cá, logo surgiu muitos imitadores aqui nos locais do Brasil, que começavam a criar os galos que muitas vezes nem mudava de cor. Aí muitas começou a comercializar, já tinha uma fama, uma popularidade, e os galos nem mudavam de cor. Até que foi se extinto, foi se acabando. Hoje é mais difícil achar um galinho original desse de Portugal. Por isso eu digo para você, se você tem um desse na sua casa, na casa dos seus pais, do seu avô, guarde-os, guarde com cuidado, pois é uma relíquia muito importante, muito interessante. É maravilhoso o galinho do tempo. Eu quero dizer para você agora, meu amigo, Deus criou o tempo. O mundo todo está sujeito às regras do tempo. Ninguém pode fugir, eu não posso fugir, você não pode fugir. Tudo passa pelo tempo e há tempo para tudo debaixo do sol. Mas Deus, ele é eterno. Nosso tempo na terra é curto. A salvação, ela é agora, ela é presente, enquanto ainda dá tempo. Essa é uma decisão que não deve ser adiada mais, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de maneira boa. Não devemos desperdiçar o tempo com nada, mas procurar fazer a vontade de Deus enquanto ainda temos tempo. Procure fazer a vontade de Deus enquanto ainda você tem tempo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha. E se você não se inscreveu, não esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho, ok? Porque você precisa saber.